Boa tarde, boa tarde. Certo. E aí, tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, Tudo bem, graças a Deus, Lucas. Um abraço. um abraço. Você tá bem, Maria? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Show, vamos lá. Boa Bom, tarde, professor. e aí? Ô, Sofia, tudo bem? Tudo, e Bem, você? bem, Bom, tá bem, graças a Deus. graças a Deus. E aí, galera, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Já fui lá umas Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ó, galera. Obrigado. É a Lucília de Ribeirão Preto. E aí, Lucina? Tudo bem? Bom, Obrigado. E o bom. senhor, professor? Opa, imagina, tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Glória a Deus, amém. Amém. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, menina. E aí? Ô, Linhas. Ó, vamos lá. Hoje, antes da gente começar, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu nunca fiz isso. Eu vou mostrar o vídeo e depois eu quero convidar vocês acho que tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu ver quem. Quem tiver com o áudio aberto, por favor, se conseguir mutar, por favor. Aí, acho que agora foi ótimo. Será que tem mais alguém? Aí. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer ter você aqui comigo, ter você aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas, Wellington Lucas, mas todo mundo me conhece como Lucas. Sou professor da unidade de Ribeirão, mas nesse workshop a gente tem as unidades de Franca e de São José do Rio Preto conosco, e é sempre um prazer, tá? Então, talvez você não me conheça, porque você pode ser de outra cidade ou de outras turmas e tudo mais. De todo jeito, é um prazer estar aqui com você. A ideia do workshop é que a gente converse, troque experiências, né, opiniões e tudo mais, ok? Então, não se sinta acanhado ou, sei lá, acanhada, tá? Você tem um espaço para conversar, para dizer. Eu só peço, por favor, um pouquinho de cuidado com as suas palavras, para você talvez não falar alguma coisa que vai machucar o pessoal, ok? Mas, assim, pode ficar à vontade, pode expressar a sua vontade, o que você pensa, a sua opinião. Só cuidado para não usar palavras que possam ofender o colega, ok? Bom... Maria não vai abrir a boca. Ô, Maria, você não vai abrir a boca, Maria? Não, Ei, vou Maria. pensar primeiro antes de falar. Não estou falando para você, não, era para todo mundo, Não, inclusive eu para tô mim. brincando mesmo. Senão você vai falar coisa aí, né, Maria? É. Show. Bom, vamos lá. E aí, eu gostaria, então, de convidar você... deixa eu mostrar o vídeo, aí eu vou convidar. Eu vou compartilhar minha tela para você ver um vídeo agora aqui, tá? E aí, depois, eu vou te levar para conhecer um pedaço da casa do Sr. Antônio, que é o Sr. Antônio, esse cara do vídeo aqui. Eu vou mostrar, eu vou levar você, lógico, né, gente, pelo celular, mas eu vou convidar você para conhecer o ambiente, a casa do Sr. Antônio, ok? E aí a gente vai... da sua esposa, hein? Ai. Agora já era, agora ela está casada, agora eu não tenho o que fazer mais. Ei, Sofia. Tem que dar um salário para ela. Eu vou ter que dar um salário para ela. Ei, Sofia. Bom, e antes que eu me esqueça, por favor, coloque o seu nome completo no chat e a unidade que você estuda, porque o pessoal do CRA, que nos apoia brilhantemente, vai computar a sua presença, tá? Então, toda vez que você participa do workshop e deixa seu nome, você recebe presença, ok? E é sempre um prazer. Aqui a gente sempre discute temas diversos e hoje o assunto é um assunto bem legal, bem característico de uma certa população aí que a gente vai conversar daqui a pouco. Deixa eu mostrar o vídeo primeiro para você, aí a gente vai conhecer a casa dos... A casa não, um pedaço, 1 ou 2 cômodos da casa do Sr. Antônio. Deixa eu mostrar o vídeo aqui. Gente, o seu Antônio caiu. Espera aí que eu vou... Aí a cara do
do rapaz. Gente, o seu Antônio caiu. Ai, eu fui fazer xixi. Agora eu vou ser demitida. O vídeo é o seguinte, se você talvez você não conseguiu ouvir, é uma cuidadora falando assim, gente, o seu Antônio caiu. Aí o seu Antônio aparece, aí a cara do elemento. Aí o seu Antônio fala assim, gente, eu caí, eu fui fazer xixi, caí, e eu acho que machuquei meu braço. Aí tá o seu Antônio aí, atirado ao chão, e aí com a mão no braço, enfim, falando que estava doendo, que tinha caído e tudo mais. Que levantou para fazer xixi. Aí, agora, nós vamos... Nesse primeiro momento, a gente só vai ver, tá? A gente vai ver a casa do seu Antônio, o quartinho aqui, o lugar que ele dorme. E aí eu quero que você vai pensando no que pode ter de errado, se é que tem alguma coisa errada aí nesse pedaço da casa dele. Aí você vai falar, professor, mas caramba, né? A gente vai lá conhecer a casa dele? Vai porque durante a aula hoje, vocês vão... a gente, né, vai conversar sobre quedas principalmente. Então, o objetivo da aula de hoje, principalmente, é falar sobre quedas, inclusive com alguns números. Então, são dados estatísticos mesmo, assim, que mostram a importância desse assunto quando a gente fala da população idosa e o que é que uma queda causa nessa pessoa e tudo mais. Então, a gente vai discutir como você pode ajudar, qual que é o papel do cuidador ou da cuidadora, lógico, nessa questão, como é que o cuidador ajuda, auxilia a família a minimizar os riscos do paciente, que pode ser um idoso cair e tudo mais. Então, a gente vai conversar. Eu vou só mostrar para você, eu já estou me conectando, eu vou pelo celular, né? Porque pelo Note não tem como. Então, eu vou pelo celular. E aí, agora eu vou... Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que eu só preciso me colocar como anfitrião. Espera aí, rapidinho. Ótimo. Vocês conseguem me ouvir, né? Olha aí o professor Lucas. Ei, professor, se você mata o pessoal. Galera, ó, deixa eu ver se eu consigo inverter a minha câmera aqui. Eu acho que não vai ter como, então a gente vai assim mesmo. Aí. Ótimo. Bom, ó, essa aqui eu vou de selfie. Esse a casa do Sr. Antônio. Esse é o quartinho que ele mora, que ele dorme, né, e tudo mais. Esse aqui é o banheiro da casa dele. Vamos lá. Vou acender aqui a luz. Espera aí. Olha aí. Você consegue ver? Olha aí. Quem tá preto não pode. Aí, vê se vai. Espera aí que tá indo agora. Compartilhando. Aí. Deixa eu... Aí. Ótimo. Será que tem alguma coisa? Espera aí, rapidinho. Só que eu não tô... Tati, você consegue ver, por favor, se eu tô... Se dá para ver? Se não, você consegue me deixar como anfitrião, por favor? Essa minha conta aqui. Que a Tati é fera. Ela me ajuda e me auxilia, galera. Vamos ver. E aí, voltando. Aê! Foi, dá para ver aqui, galera? É isso aí. Aí, dá para ver um banheiro? Banheiro e o tapete. Tá Isso. escuro, professor. Tá Tá escuro? escuro. Tá escuro? Que estranho, hein?
Nossa, que ruim. Será que não vai ter que ver? Nossa, queria fazer aí, ó. Agora tá bom. Agora foi. O banheiro está escuro com tapete. O À banheiro noite não dá para ver. Deixa para escorregar. 2. consegue ver? Dá pra ver Não agora? dá para ver nada. Nossa, que ruim. Então, peraí, então. Então, vamos fazer diferente. Deixa eu tentar compartilhar assim. Se não der, eu gravo para vocês e mostro no computador. Mas eu queria mostrar para vocês assim. Bom, vamos lá. Aí. Agora foi. Agora Vai indo foi? pro banheiro. Isso. E aí, agora? Não, não tá dando para ver nada. Agora não foi. Então, acho que agora vai. Peraí. Aí. Tá tudo escuro. Aí. Aí, agora foi. Pronto. Agora vai. É que tava... Pronto. Aí, agora sim. Show. Ó, vocês conseguem ver aqui? Olha só. Fiquem ver. Que coisa louca. Ó, o banheiro Cheio de tapete. cheio de tapete. Ó, olha isso. Soltíssimo banheiro, tapetinho aqui. Mais um tapetinho lá. E agora você vai conhecer a casa mesmo do homem, a casa o lugar que o São Antônio dorme. Você vai ver. Bom, vamos lá. Ó, tá tudo escuro, certo? Eu não consigo ver nada aí, ó. Ele dorme aí. Não parece que não tem nem luz no quarto dele. Para eu conseguir mostrar para vocês, eu tive que instalar uma luz aqui. Ó, dá para ver agora, né? Bagunça, tudo sameado. Olha que bagunça a casa, o quarto dele. E olha aqui no chão, na entrada. Não vou... Deixa eu ver se eu consigo. Olha, gente. Olha o fiozão aqui no... Dá para ver aqui? Dá. Taco quebrado no chão. Professor, cadê o senhor? Ele sumiu mesmo, gente? Cadê o professor, amiga? Sumiu, foi arrebatado. Ele foi levantar o São Antônio. Ele foi arrebatado, glória a Deus, aleluia. Professor, cadê o senhor? Sumiu Foi todo para mundo. a glória, aleluia. Professor, onde você escondeu? Saiu do sintonia. Tá escondido. Acho que ele caiu por causa do fio do chão. Ai, meu Deus, será que ele escorregou? Tô achando que ele escorregou lá e caiu. Professor, Aê. fala alguma coisa. Voltou. Apareceu. Bom, qual que foi a minha intenção, galera? Em mostrar para vocês a casa ali, o ambiente do São Antônio. O São Antônio é um idoso, certo? Que mora com a filha, só que a filha, digamos assim, não é tão preocupada. A filha trabalha o dia todo, e aí ela acha que deixar o São Antônio com uma cuidadora já é suficiente. E vocês perceberam que mesmo com uma cuidadora, ele tem uma cuidadora. Essa cuidadora, eu não sei o que ela fica fazendo na casa, né? Porque vocês viram como é que uma cuidadora deixa tantos obstáculos, tantos empecilhos, tantas situações que podem gerar uma queda, sim, no quarto do paciente. A gente vai ver agora alguns dados estatísticos
vou apresentar para você números, tá? Não é do professor Lucas, números do IBGE, mostrando algumas informações que vocês vão, acho que, ficar chocados. Bom, vamos lá. Então, antes de tudo, eu queria dizer para vocês acham que só idosos caem? Olha a perguntinha, cuidado, não sejam tão precipitados em responder. Só idosos caem? O que vocês acham? Não. Todo mundo pode cair, escorregar, cair. Não, exato. Isso. Quem... Isso. Principalmente se tiver uma bagunça dessa na casa, né? Lucas, Maria. Oi, Maria. Esse dia eu levantei de noite para ir no banheiro, eu caí dentro do quarto. Você Eu acha? caí dentro do quarto, quase quebrei minha canela. Ô, louco, Maria. Aconteceu. É mesmo, velho? Olha só. Minha sobrinha escutou o barulho do outro quarto, veio e me levantou. Vejam, e a Maria, eu não sei, acho que nem todo mundo conhece, né? Mas a Maria é jovem, forte, saudável. Então, gente, com certeza, graças a Deus, gosta de um lanche, mas é saudável, né, Maria? Sim, a Maria mantém a forma. Tá certo, eu sei que forma que você mantém. Então, perdão pela brincadeira, mas assim, pessoal, então, com certeza, né, não só idosos caem, outras populações também tendem a cair. E aí, você pode perguntar, professor, como assim? Quem mais pode cair? Olha, qualquer um, você e eu, tendo ou não doenças, sendo ou não idosos, estamos sujeitos. Mas... O Gugu caiu e morreu. Por exemplo, o Gugu, a Maria falou, né? Por exemplo, o Gugu, infelizmente, morreu por conta de uma queda. A gente vai chegar lá, mas só para comprovar que uma queda pode ser fatal. Existem outros prejuízos em queda, quando a gente fala de pessoas idosas. Um desses prejuízos, um desses desfechos, um desses frutos da queda, infelizmente, pode ser a morte, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Obrigado, viu, Maria? Acertou. Bom, outras populações que estão sujeitas a cair. Você e eu, que não temos nada, lógico, mas principalmente pessoas que, por exemplo, estejam em pós-operatório. Por quê? Muitas vezes, essas pessoas em pós-operatório tendem a estar fracas. Não, acho que tem alguém com... Tem um canarinho aí cantando. Deixa eu ver o que é o canarinho. É alguém apaixonado, e o canarinho tá que canta. Aí, acho que mudou. Ótimo, obrigado. Bom, então vamos lá. Principalmente pessoas no pós-operatório, porque estão fracas, não têm força suficiente nos seus músculos, portanto, essa fraqueza muscular aumenta a chance dessa pessoa cair. Quem mais? Pessoas desidratadas. Aqui eu te peguei, hein? Essa aqui talvez você não sabia. Professor, mas agora você me surpreendeu. Por que pessoas desidratadas podem cair? Alguém chamou? Alguém? Da fraqueza, né? Fraqueza. Muitas vezes, a fraqueza. Por quê? Você tem... Isso, você tem o quê? Porque eu lavei, eu mal agradecido. Opa, peraí que tem alguém... Deixa eu ver aqui se eu consigo mutar vocês. Peraí, gente, rapidão. Não, eu não consigo... Aí, acho que foi. Por quê? Quando você está desidratada ou desidratado, a sua pressão arterial, como falta água no seu corpo, você está desidratado, normalmente a sua pressão cai, fica baixa. E quando você apresenta um quadro de hipotensão ou pressão baixa, você apresenta-se mais fraca, mais fraco. É só você reparar, né? Normalmente quando a pressão cai, você sente uma sensação de mal-estar. Você tem uma sensação de fraqueza. Parece que você vai desmaiar a qualquer momento. Tanto que muitos desmaiam. Fica mole mesmo, né, professor? Fica mole, sonolenta, fica sedada, fica meio grogue. A gente fala, a gente brinca no popular, fica meio grogue. Fora de si. E estar fora de si, nesse sentido, impacta diretamente no seu equilíbrio. Então, a pessoa fica, de certa forma, desequilibrada. Estando desequilibrada, você tem uma chance maior de cair. Quem mais? Por exemplo, pessoas ou pacientes que são hipertensivos, pessoas que têm pressão alta. Muitas pessoas costumam tomar o medicamento, né, tomar o remédio, e não voltam ao médico.
Ah, professor, mas eu já fui, foi o médico que me receitou. O paciente pode alegar isso para você, tá? Então, eu vou deixar uma dica aí. O paciente pode alegar, deixa eu pegar. Ô, Luciene, mas eu fui no médico. Você acha? Foi justamente o médico que me receitou esse remédio. Só que ele foi há 15 anos atrás. E talvez a dose que ele toma hoje está alta. Quem sabe ele mudou o estilo de vida, começou a praticar exercícios físicos, melhorou a alimentação, melhorou os hábitos de vida, não é mais sedentário, a pressão tende a regular. E aí, aquele remédio que foi receitado há 15 anos está com uma dose alta, acima do que Porque o a paciente pessoa receitou. também, ela ganha peso, né, ao longo do tempo. E a medicação é de acordo com o peso da pessoa. Por exemplo, é isso. Então, pode ser. Então, ou não, começou ganhou peso, sei lá, e aí o médico aumentou a dose, e aí, infelizmente, pode causar. Professor, mas o que tem a ver pressão com queda? O remédio, se tiver a dose alta, a sua pressão vai cair demais. O hipertensivo, qual que é o objetivo dele? Controlar a pressão, baixar a pressão. Se ele reduz a pressão demais, você vai cair, tá? Existem outros pacientes e outras condições que aumentam a chance de você cair. Então, tem Parkinson, eu vou falar algumas daqui a pouco. Mas, o que é importante vocês terem em mente? Muitas pessoas de diversas condições podem cair, mas a queda, infelizmente, é algo comum em uma população muito específica, no caso, a população idosa. Por isso que o foco da aula de hoje está nas idosas, mas não é importante que você entenda que não só idosos podem cair, ok? Na aula, a gente vai fechar para idosos, mas outras pessoas também podem cair. E aí você pode falar assim, professor, você falou que ia passar uns dados para mim, você consegue passar? Vamos lá, deixa eu te dar um dado aqui, que acho que você vai ficar, provavelmente você vai ficar chocado, ou chocada, né? Olha, aproximadamente 30% das pessoas com mais de 65 anos caem uma vez por ano. Novamente, então vou traduzir, né? Você tem 100 idosos, 100 pessoas com 65 anos de idade ou mais. Dessas 100 pessoas, 30 normalmente vão cair pelo menos uma vez ao ano. A cada 10 idosos com 65 anos ou mais, 3 idosos caem pelo menos uma vez ao ano. E aí você pode falar, professor, de 10, só 3 caem? Isso não é tanta coisa. Então, deixa eu te dar um outro dado. Depois dos 80 anos, agora não é mais 65, 80. Depois dos 80 anos, essa porcentagem pode chegar até 50%. Ou seja, temos 100 idosos com mais de 80 anos. 50 desses idosos caem pelo menos uma vez por ano. Consegue entender? E aí você fala, professor, nossa, isso parece ser algo complicado, né? Tantos caem assim, por que isso acontece? Qual é a justificativa? A ciência já encontrou razões que mostrariam o porquê disso acontecer? É isso que eu vou mostrar para você. E provavelmente foi isso que aconteceu com o Sr. Antônio, e aí essa é a importância da gente conversar um pouco mais sobre quedas, tá? E aí, eu vou falar para você, a morte é um provável desfecho, é um resultado da queda, tá? Muitos idosos, sim, podem morrer na queda, cai, bate a cabeça, né, cai, se machuca, mas não é o único resultado. Existem, por exemplo, as fraturas. Não é raro você encontrar idosos que caíram e quebraram. Então, quebraram o fêmur, quebraram o punho, talvez quebraram, machucaram, né? Tiveram lesão, fraturas na coluna. Normalmente, idosos que caem têm fraturas nessas 3 regiões, tá? Geralmente é isso. Perna ou fêmur, punho e coluna. Essa são as principais áreas ou regiões que a gente tem fratura quando um idoso... Okay? Oi?
Dá licença só um minutinho. Lógico, pode falar. Pode falar. Eu conheço uma senhora com 94 anos. Aham. Ela, assim, vamos dizer, por descuido, porque ela anda com andador. Tá. Por descuido, ela caiu, Nossa. 94 anos. Ela caiu, machucou a perna, quebrou o fêmur Nossa. e precisou fazer cirurgia. Aham. Ela, assim, aguentou, né? Fez a cirurgia, tudo certinho, e está recuperando, com 94 anos. 94, né? Você disse, né? Isso. E aí, vejam, graças a Deus, com ela, isso teve um desfecho que caminha para melhora. Obrigado, viu, pelo seu relato, pelo fato aí que você contou, tá bom? Obrigadão. Mas... Professor, Oi? licença. Não, mas... É a Lucília. E aí? Professor, estava cuidando da minha mãe no hospital. A minha mãe teve um AVC, problema de coração também inchado, né? Aí eu fiquei com ela da meio-dia até 5 horas da manhã do lado dela. Aí, sedação, remédio e tal, né? Aí eu olhei e falei, ela tá dormindo. Tudo quietinho, eu fui perto dela, olhei a respiração dela, ela estava encostada na maca, na parede, quietinho. Aí eu peguei e falei, nossa, dá tempo de eu ir no banheiro, tomar uma água e voltar correndo, né? Sim. Olha, professor, saí do banheiro que eu vi a minha amiga de quarto, que estava com a mãezinha dela lá, correndo pro meu lado, eu já imaginei, minha mãe caiu. Nossa. Professor, minha mãe caiu da máquina, me quebrou o fêmur. Caramba, nesse segundo que você foi ao banheiro? A sensação de culpa foi tão grande. Senhor? Não, nesse segundo que você foi ao banheiro, ela caiu? Sim. Eu fiquei com ela da meio-dia até 5 horas da manhã, sem sair do lado dela. Olha só. Eu falei, agora eu posso ir no banheiro, né? Que ela tá quietinha, acho que tomar uma água, passar no rosto, assim, né? Certo. Enquanto eu fui no banheiro, a minha mãe caiu da maca e quebrou o fêmur e trincou a bacia. Nossa. Nossa, passei uma fase difícil, mas Deus me deu a vitória, né? Amém. Graças a Deus. Dela. Só que hoje ela não está entre nós mais. Meus sentimentos, tá? Obrigada, professor. Vejam, quem foi que falou? Deixa eu ver se eu consigo ver seu nome aqui. Quem falou? Quem foi que falou? Bom, a nossa colega que compartilhou com a gente aqui... foi Lucília, perdão. Lucília. Ela deu um relato muito importante. Muitas vezes, a queda, e seria bom, né, se avisasse, mas a queda não avisa. Qual que é a mensagem que, né, a queda deixa para a gente? Olha, é importante que você e eu, cuidadores, sempre tenhamos esse olhar atento. E em um descuido, isso realmente pode acontecer. E aí, uma queda para um idoso... Oi? Desculpa aí interromper. Não, imagina. Pode a Luciene. Ô, Luciene. Não, eu tenho um relato aqui que eu cuidava assim do meu pai, né? E aí, o que acontece? Assim, ele tinha uma ferida na perna e eu trouxe ele para morar pertinho aqui de casa, porque ele queria o cantinho dele. Mas aí a gente alugamos uma casa pertinho aqui. E aí, todo dia eu ia, fazia o curativo, fazia o almoço, fazia a comida, dava comida certinho e voltava para minha casa, que é na mesma rua. E aí... Saí de lá, era mais ou menos umas 10h30, próximo das 11 horas. Aí foi, assim, ele levantava muito à noite, né, para urinar. E nesse intervalo, ele teve uma queda de pressão. Ele teve uma queda de pressão, ele falou que ele levantou da cama, nisso que ele levantou, né, ele caiu. Aí ele não conseguiu mais levantar, aí ele passou a noite toda assim no chão, né? Aí na hora que eu cheguei lá para visitá-lo, era umas 8 da manhã,
ele estava assim, dormiu a noite toda no chão, que ele não conseguia mais se locomover. Nossa. E aí foi assim, eu levei no médico, né? Graças a Deus não tinha quebrado nada. Que bom. Mas aí o que o médico falou? Foi ali que quando assim uma pessoa idosa se levanta, tem que sentar, ficar aí na beira da cama, contar até 10, até 20, e depois se levantar. Nunca pode ter uma queda brusca, levantar de uma vez, né? Foi o que aconteceu. Porque a pessoa, quando está deitada, o sangue, até que ele volte para o cérebro, ele demora um pouco, né? Demora. E aí é o que aconteceu com ele. Foi assim, ele caiu esse tombo, depois que ele caiu esse tombo, aí teve várias complicações, né? Mas, assim, infelizmente ele não está mais aqui, mas foi um relato que você tem tudo que você está falando aí, né? Sim. Uma queda de pressão, o que fez a queda dele. Meus sentimentos, viu, Luciene? Não. Obrigado pelo seu relato. Eu que agradeço. Mas, ó, isso que ela disse é muito importante. Professor, o que a Luciene falou tem sentido? Tem muito sentido. Normalmente, uma das principais razões para uma pessoa idosa cair é que, conforme o tempo passa, conforme você vai envelhecendo, toda vez que você tem uma mudança de postura muito rápida, então tá deitado, vai ficar em pé. Se você faz essa mudança de posição, essa mudança de posicionamento, digamos assim, de forma muito rápida, muito intensa, o sangue realmente, como a Luciene disse, demora um pouco para chegar no seu cérebro, e isso em idosos é um processo que está mais lento, isso mais lentificado, por isso os idosos caem mais. Essa é uma justificativa. Professor, mas eu tenho 35 anos, e toda vez que eu estou deitada, que eu levanto rápido, eu sinto essa sensação de tontura. Isso acontece comigo e acontece com você também, mesmo não sendo idoso. O lance é, em idosos, essa resposta, que é o sangue chegar rápido no cérebro, como acontece comigo e com você, que somos mais novos, essa resposta fica mais lenta. Ou seja, porque tem tudo a ver com o que a Luciene falou. Não, você está deitada, senta, conta até 10 ou 20, espera um pouco para aí sim depois você levanta. Porque esses 20 segundos são ou significam um tempo suficiente para que o seu cérebro receba a irrigação sanguínea, receba sangue, e aí, logicamente, não vai faltar sangue para ele. Não faltando sangue, você não vai ficar tonta. Porque o que acontece? Quando essas pessoas levantam rapidamente, falta sangue e aí você fica tonta. Idosos tendem a ter menos equilíbrio. Então, naturalmente, por conta do processo de envelhecimento, são mais desequilibrados. Então, olha só que soma interessante. O processo para o sangue retornar para o cérebro fica mais lento e há maior presença de desequilíbrio. Imagina a soma disso, desequilíbrio mais uma menor quantidade de sangue chegando no cérebro de forma mais lenta, queda. Tem outras justificativas, com certeza, mas essa justificativa é talvez uma das principais, tá? Por quê? São mudanças que acontecem com todo e qualquer idoso. Isso é algo que o processo... Oi? Uma das coisas que a gente deve fazer antes de levantar é ficar espreguiçando o corpo, movimentando para depois levantar. É verdade, e é gostoso, hein? É melhor do que levantar já de uma vez. É muito perigoso. No caso do São Antônio foi isso. Vocês viram, né? Tinha um colchão no chão, ele foi levantar rápido, que queria fazer xixi, não viu o colchão e já estava tonto, escorregou no colchão e já estava meio tonto, caiu e aí machucou. Então, realmente, não podemos brincar. E a queda acontece, como as meninas disseram, relataram, assim, em um momento que você não espera, né? Assim como quase tudo, né? Na vida, infelizmente, não avisa você e pega a gente, perdão da expressão, deixa a gente vai desprevenido, né? De calça curta. Isso não é bom e é prejudicial. Mas agora eu vou falar para você as principais consequências, tá? Não tem só isso aqui, mas as principais consequências que podem fazer com que um idoso
ou podem levar o idoso, tá? Então, quais são os fatores de risco? O que leva o idoso a cair? O professor falou sobre essa diminuição, essa lentificação no processo do sangue chegar ao cérebro. Falou também que os idosos são mais desequilibrados. Mas é só isso? Não é só isso. Eu vou passar agora para você outros problemas. Vamos lá. Doenças que afetam o sistema motor. Parkinson, por exemplo, sei lá, esclerose. Por que Parkinson? Porque Parkinson, um dos fatores é quedas, desequilíbrio. Um dia a gente vai falar sobre Parkinson, vai falar, tá? Mas um fator, um sintoma do Parkinson é desequilíbrio. Professor, mas Parkinson não treme? Treme. Então, tremores também são um sintoma. Existem outros sintomas de Parkinson e o desequilíbrio ou a instabilidade postural significa a mesma coisa, tá? Instabilidade postural, desequilíbrio significa a mesma coisa. Então, o desequilíbrio é um sintoma também de Parkinson. Pessoas que tiveram sequelas no AVC, pessoas e idosos, infelizmente, alguns idosos são alcoólatras. Então, o alcoolismo também aumenta a chance desse paciente cair. Medicamentos, como eu falei para você, podem ser hipertensivos, por exemplo, que diminuem demais a pressão. Geram uma queda brusca de pressão, obviamente, esse paciente vai ficar mais, ou vai se sentir mais fraco, mais tonto, né, mais zonzo, e aí, infelizmente, pode cair. Vamos lá, o que mais? Problemas de visão. Então, o idoso não enxerga muito bem. Sei lá, tem um problema de catarata ou alguma outra doença, ou alguma outra condição, pode fazer com que esse idoso caia. E aí existem várias outras justificativas que nos levariam a acreditar, né, ou melhor, a entender o porquê esses idosos caem tanto. Eu queria dizer para vocês um pouquinho sobre as consequências, porque normalmente a gente tende a pensar que a consequência de uma queda é só quebrar o fêmur, como eu falei para vocês. É só quebrar o punho, ou fraturar a coluna, o quadril, o antebraço, não. Tá? Os prejuízos ou as consequências de uma queda ultrapassam a barreira física. Por exemplo, vergonha. Vergonha. O idoso caiu, estava no centro, de repente caiu. E aí, no meio de muitas pessoas. Outra, perda da confiança. Cara, eu não sei, eu acho que eu não consigo mais andar muito bem. Eu não tô muito confiante. Eu venho caindo, então esse é um idoso que tem mais de 80 anos. Eu já caí 3 vezes nesse ano, sem motivo aparente, me machuquei, não tô com autoconfiança. Depressão, muitos ficam depressivos, eu explico em algumas aulas. Às vezes, o medo de cair novamente é mais prejudicial do que a queda em si. Por quê? Quando o idoso cai, as meninas relataram, né? Caiu, quebrou o fêmur, por exemplo, vai e fica internado. Alguns pegam infecção, infelizmente, no hospital, podem morrer. Outros não morrem, ficam 9 meses por aí, 8, 9 meses, se recuperam da cirurgia do fêmur, voltam para casa. E aí, o ideal seria que esse idoso que fez a cirurgia do fêmur, que voltou para casa, que tivesse uma vida normal. Mas não é isso que acontece normalmente. Normalmente, os pacientes que sofreram quedas começam a desenvolver o que a gente chama de medo de cair novamente. Ok? Ele fica com... A gente também tem alguns que chamam de síndrome pós-queda. Basicamente, ele fica com muito medo de cair e aí para de andar. Não, eu vou ficar... Oi? Desculpa, professor. Imagina. Foi o caso do meu pai. Quando ele teve a queda que trincou o fêmur, ele já não queria mais andar por medo de cair. Medo de cair. Medo de cair. Então, vejam aí, a Sofia... obrigado, viu, Sofia? É isso mesmo. A Sofia mostrando para a gente que acontece. Nossa, professor, mas por que a pessoa fica com medo? Nossa, que coisa mais boba. Gente, vou dar uma situação. Faz conta que vocês é esse idoso ou essa idosa que eu vou descrever agora. Então, você está lá, caiu,
quebrou o fêmur, foi para o hospital. No hospital, você conheceu outros idosos que também caíram. E aí, você conheceu 2 pessoas, 2 idosos. E esses idosos, por conta da cirurgia que fizeram do fêmur, contraíram, estavam se recuperando no hospital, pegaram uma infecção hospitalar e morreram. Só você sobreviveu. Você conseguiu se recuperar, graças a Deus, voltou para casa, e aí, imagina a sua cabeça, você vai falar, caramba, olha, eu não quero cair de novo nem a pau, professor. Porque tinha 2 pessoas comigo no quarto, 2 idosos, e eles morreram porque pegaram infecção hospitalar. Você acha que eu vou correr o risco de cair de novo para poder ir para o hospital e pegar essa danada dessa infecção que matou os meus colegas de quarto? Não vou querer, vou ficar quietinho. Eu fiz a cirurgia, passaram sonda em mim, porque eu não conseguia fazer xixi por causa da injeção. Passaram sonda. Olha, é horrível, professor, não gosta, a sonda me incomodou, me machucou. E aí, percebam, vários fatores vão se somando e a pessoa vai desenvolvendo uma fobia mesmo, uma síndrome pós-queda, um pavor de cair. E, obviamente, como é que ela caiu? Ela caiu porque estava andando. E aí a primeira consequência, o primeiro atitude que essa pessoa tem é não mais andar. Não quero ficar andando pela casa, senão vou cair de novo. Só que esse pensamento, não quero mais ficar andando, faz com que essa pessoa fique mais paradinha. E não é interessante isso, gente. Normalmente, se você fica muito tempo parado, o seu corpo começa a apresentar prejuízos. Os sedentários que o digam, né? Eu tô falando pelos sedentários, porque por enquanto eu tô também. Se bem que hoje eu voltei a caminhar. Eu e a delegada voltamos a caminhar. Então, quem sabe, né, daqui para frente eu consiga manter isso aí, tá bom? Mas, normalmente, é só vocês observarem as pessoas sedentárias. Começam a ter inúmeros problemas de saúde pela falta de movimentação. Então, idosos que não se movimentam também começam a ter prejuízos. E aí é como se o cérebro entendesse o seguinte recado. Olha, como você não vai andar mais, você não precisa mais das suas pernas. Então, eu vou priorizar outras coisas. Vamos deixar suas pernas de lado. E aí as pernas começam a ficar fracas. Esse indivíduo, que é um idoso que estava com medo, agora já não tem mais força nas pernas para conseguir caminhar. Não caminha, fica mais tempo na cama. Em algum momento, vai ficar acamado totalmente. E estando acamado, e aí a gente começa a ter vários problemas, né? Infecções, enfim. E aí você começa a ter inúmeras consequências, desfechos negativos por conta simplesmente do medo de cair novamente. Então, entendam, não é só quebrar o fêmur. Quebrar o fêmur ou outro osso, acho que tem alguém com... Deixa eu ver quem tá ligado aqui. Tem alguém com microfone, com áudio ligado. Deixa eu ver aqui. Ela tá falando aí. Se alguém puder... Você consegue... Tati, você consegue me colocar, por favor, de anfitrião para eu poder mutar o pessoal? Peraí, Abi, vem de cá, Abi. Você fazer com ele, vem aqui. Tati, você consegue, por favor, me colocar de anfitrião, só para eu mutar o pessoal? Rita, você consegue, por favor, fechar o seu microfone? Rita? Oi? Você consegue, por favor, só fechar o seu microfone? Vou fechar. Por gentileza, só o microfone, tá? Aí, obrigado, ótimo. Perfeito. Obrigado, Rita, valeu. Bom, então, meninos e meninas, não é só cair, não é só quebrar o fêmur. Você tem a internação. Com a internação, tem custos? Custos, com certeza. Custa o idoso ficar no hospital. Às vezes, o filho tem que sair do emprego para ir agora cuidar do idoso que caiu. Isso acontece. Parece algo fora da realidade, mas acontece muito, infelizmente. Então, são vários desfechos que podem acontecer. Prejuízos físicos, prejuízos emocionais, prejuízos sociais, porque agora esse idoso não vai mais no almoço de família, porque ele está com medo de ir e cair. O almoço vai ser num rancho, tem piscina. O idoso vai ficar com medo de escorregar, não vai mais. Começa a ter prejuízos também na sua saúde social. Bom, beleza. Agora, eu vou falar para você
algumas medidas que a gente pode tomar, algumas alternativas que podem ser adotadas visando prevenir as quedas, tá? Visando prevenir as quedas. Professor, todo caso é igual? Não, gente, porque às vezes, lógico, a gente vai considerar essas dicas que eu vou dar para você, considere para todos os casos, não só para idosos, tá? Muita atenção, tem muitos casos aqui que a gente consegue aplicar também para outras populações, não só para idosos, ok? Bom, eu falei para você que o desequilíbrio é um fator importante, uma justificativa, um fator de risco que leva um idoso a cair. Eu falei, né? O processo de lentificação do sangue no cérebro demora para retornar. Falei outros fatores e um deles foi o desequilíbrio. Se estar desequilibrado é um fator de risco, o que a gente precisa trabalhar? O equilíbrio. O equilíbrio. Então, você pode, por exemplo, existem exercícios para melhorar o equilíbrio do seu paciente. Um exercício muito legal, muito interessante, lógico, deve ser feito com supervisão, tá? Você não vai deixar o idoso ou a idosa ao Deus dará, não vai fazer isso. Você vai ter que supervisionar, estar com ele, acompanhá-lo. Um exercício muito interessante para equilíbrio é você colocar uma linha no chão, traçar uma linha no chão e pedir para que o idoso ande sobre a linha. Você vai pedir para que o idoso ande sobre a linha, porque, nossa, professor, mas o que isso tem a ver, né? O que tem a ver andar sobre a linha? Tem a ver, pessoal, que o idoso vai ter que procurar se manter sobre a linha. E, obviamente, ele vai precisar de um equilíbrio. E aí você consegue estimular esse equilíbrio do idoso. Por quê? Para ele andar, né, no caso aqui sobre a linha, ele vai precisar ter uma direção. Vejam a minha mão. Ele vai precisar acompanhar a linha e aí ele não vai cair e você vai conseguir, portanto, melhorar o equilíbrio dele, tá bom? Então, isso é muito importante. Outra coisa fundamental para trabalhar o equilíbrio. Isso aqui, eu não sei se é possível, mas, se for possível para o seu idoso, para o seu paciente, andar de bicicleta. Sim, andar de bicicleta. Isso também é importante. Só quem sabe andar de bicicleta sabe o tanto que você tem que ter equilíbrio, né? Para não cair, tá? É lógico. Isso pode trazer prejuízo se o seu idoso cair. Então, depende muito do idoso. Você precisa estar supervisionando. Se o fisioterapeuta e o médico autorizarem, tem todo um processo, eu vou chegar lá, mas andar de bicicleta também ajuda no equilíbrio. Treina o equilíbrio do seu paciente. Um outro exercício importante para treinar o equilíbrio do seu paciente, simular obstáculos. Vocês viram que aqui no quarto do São Antônio tinha várias coisas no chão, muitos obstáculos que poderiam fazer com que o paciente caísse. Quando você simula, coloca objetos no chão, e aí, lógico, você vai ficar ao lado. Você vai, quando você simula essas situações de risco, né, você dá condições para que o seu paciente também consiga treinar o equilíbrio. Por quê? Ele vai ter que se desviar. Então, olha, tem um chinelo no chão, vou ter que desviar para não cair. Tem um tapete, tem que desviar. Então, eu falei 3 exercícios para você que você pode utilizar, por exemplo, para fortalecer ou para treinar o equilíbrio do seu paciente. Vamos lá. Andar de bicicleta. Gente, sempre com autorização do médico, tá? Sempre com autorização do fisioterapeuta, do educador físico e tudo mais, ok? Então, andar de bicicleta, andar sobre a linha e fazer uma simulação de objetos que possam ocasionar uma queda. Isso não significa que você tem que deixar o seu idoso, a sua idosa, ao Deus dará. Não é isso, tá? Não pode deixar sozinho. Você vai sempre, eu gosto de brincar, fiscalizar, supervisionar esse paciente, porque ele pode se desequilibrar e pode cair. Nós estamos trabalhando o equilíbrio dele, mas infelizmente ele pode se desequilibrar e aí você vai estar ali ao lado para ajudar. Bom,
Então, essa é uma dica. Trabalhem o equilíbrio do seu paciente. Seja idoso ou criança, ou enfim. É importante trabalhar o equilíbrio. O que mais? Essa é bem óbvia, e aí vocês já até mataram a charada, né? Eliminem tudo aquilo que possa ser obstáculo ou provocar escorregões. Professor, como assim? Um tapete. Deu para ver, né? De um fio, uma máquina, do nada, carregando aqui na entrada do quarto, um fio estirado. O idoso ou o paciente pode escorregar e cair. Pode tropeçar, digamos assim, ou levar uma rasteira desse fio e aí vai cair. Então, isso não é interessante. Então, eliminem barreiras que possam estar presentes. Outra dica, instalem suportes, corrimãos, ou até mesmo outros acessórios de segurança. Por quê? Porque isso vai ajudar a minimizar. Já viram aquelas barras de suporte, aquelas barras de apoio? Aquilo ali, como por exemplo um corrimão, aquilo auxilia o seu paciente. Então, se porventura, se ele for cair, ele pode, por exemplo, se segurar e aí não vai mais cair. Tá? Então, a instalação de barras de apoio ou de barras de suporte, algumas pessoas chamam assim também, é fundamental para que você consiga minimizar a chance do paciente cair. Outra dica, e essa eu gosto bastante, essa é muito sucinta, muita gente cai e não sabe o porquê, é por causa disso aqui. Meia. Tem gente que tem o costume de usar meia, não usa sapato, fica só andando de meia por aí na casa. Ah, eu vou de meia. Eu não gosto de colocar o pé no chão. Eu também não gosto, mas eu falo que muitos não gostam e aí utilizam meia. A meia pode ser e vai ser um problemão para você, com certeza, porque você está mais sujeito a cair quando você utiliza somente a meia, porque a meia é um tecido que escorrega, principalmente, né, tem tecidos que escorregam demais, por exemplo, meia social, enfim, outros aí. Então, muita atenção a esse detalhe mínimo, mas que é muito importante. Falando de meias, eu preciso falar sobre sapatos. Atenção redobrada a sapatos, que sejam, de preferência, com sola antiderrapante. Ok? Chinelos, cuidado com o chinelo. Chinelos, às vezes, com frouxos, né? Tem a alça, e aí você pode, ou o idoso, o paciente, vai se embaraçar ali e aí cai. Sofre a queda por conta de um chinelo que já estava velho, que estava frouxo, enfim. Muita atenção também a esse ponto. Antes de começar a mostrar o quarto do seu Antônio, eu mostrei para você um outro fator. A Maria contou aqui para a gente, a Maria Baldaia falou para a gente uma coisa que é importante. Iluminação. Muitas vezes, e você sabe, os idosos costumam levantar para fazer xixi. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 2h30, levanta para fazer xixi. Se o percurso estiver escuro, ou seja, né, com falta de iluminação, esse idoso tem muita chance de cair. Então, mais uma dica, instalem ou permitam a iluminação nesse trajeto, nesse percurso, porque os idosos caem muitas vezes à noite na hora de fazer xixi. Por quê, professor? E tem várias justificativas, né? Muitos são hipertensivos, e aí tomam remédio para pressão. O remédio para pressão acelera ou aumenta a vontade de fazer xixi, porque é isso que ele faz você urinar mais, porque urinando, você coloca mais líquidos para fora, e aí a sua pressão abaixa, ou reduz, tá? Diminui. Então, por que idosos sentem muita vontade de fazer xixi? Se o idoso for hipertenso, é por isso, é o remédio que faz ali no banheiro várias vezes. Isso acontece à noite também. Não é... Licença, idoso... professor. Claro. Eu tomo losartano, eu bebo muita água. De dia eu não faço tanto xixi, mas à noite, meu Deus. Você faz bastante? Eu faço xixi a noite inteira. Olha só. Eu faço xixi mesmo, de verdade. Uhum.
De dia, não. Uhum. E se eu tiver que sair também, eu fico ansiosa, eu quero ir no banheiro 10 vezes antes de sair. Eu vou explicar para você alguns motivos. Bom, vamos lá. Obrigado, viu, pelo seu relato. É o seguinte, gente. Professor, por que de dia eu não sinto tanta vontade de fazer xixi? Muitos sentem. Eu conheço alguns hipertensos que sentem bastante. Mas é porque de dia você tem alguns fatores que aumentam a saída de água do seu corpo. Um fator muito importante é o quê? O calor. Então, quando você sua, você também elimina a água. Então, calor infernal de Ribeirão, é um calor muito quente, exagerado mesmo. Você sua mais, suando mais, há ou ocorre uma eliminação de água, agora não só pela urina, mas também pela sua transpiração. Um outro fator importante, de dia, como está mais quente, às vezes, né, o seu sistema respiratório precisa do quê? Precisa de mais água para permitir a respiração. Então, você também elimina a água para abastecer o seu sistema respiratório, ok? À noite, normalmente você está deitada, você não vai ficar andando para lá e para cá, vai ficar paradinha, estagnada, né? Deitada lá sobre a cama, não vai executar atividades. Provavelmente você não vai suar ou vai suar muito pouco. Então, tudo isso vai contribuindo para você ter uma maior quantidade de líquidos no seu corpo à noite, de madrugada, tá bom? Então... Licença, professor. Mas eu vou para a cama, eu já levo 3 garrafinhas de água, eu bebo água. Eu já ia fazer uma perguntinha, você já me... Minha boca fica seca. Você já me adiantou. O que acontece? Desculpa. Não, é isso mesmo, você já adiantou o que eu ia perguntar para você. Que ótimo. Muitas vezes, professor, por que o paciente faz tanto xixi à noite? Porque ele pode ser hipertenso, porque às vezes ele tem um triste hábito de tomar uma garrafinha de água antes de dormir. Isso por que é triste, professor? Porque toda vez que você toma muita água antes de dormir, você vai, obviamente, ter vontade de fazer xixi, vai ter vontade de ir no banheiro, e aí você vai ficar acordando. Acorda. E conforme você vai ficando acordando, o seu sono sempre vai ficar picado. Sempre picado. E isso é prejudicial para o seu corpo. Você tem que dormir uma noite longa e direta, sem interrupções. Toda vez que você faz uma interrupção, toda vez que você acorda, por exemplo, para ir ao banheiro, você precisa, depois de mais um tempo, para pegar no sono de novo, para entrar no sono profundo, para o seu corpo começar a se recuperar, a fazer a restauração que acontece durante o sono. Então, beber água, assim, ou tanta água durante a noite, é um pouco ruim, porque, sim, você vai mais vezes ao banheiro, e um fator muito importante é você não vai conseguir descansar. Por isso que, muitas vezes, quem fica levantando de noite para fazer xixi, se sente cansado o dia todo. Fala, nossa, professor, parece que passou um caminhão em cima de mim. Nossa, eu estou detonada, estou destruída. E aí você não consegue entender o porquê. É porque você levanta várias vezes à noite, corta o seu sono, interrompe, e aí, consequentemente, você vai ficar mais cansado, porque o seu corpo não vai se recuperar. Não haverá a recuperação que é normal, que é natural quando a gente dorme. Então, a minha dica é, a partir de um horário da noite, tenta não tomar água ou diminui, tá? Tenta diminuir um pouco, porque aí você vai conseguir dormir mais e não vai sentir tanta necessidade de fazer xixi. Porque se você é hipertensa, o remédio vai fazer você fazer xixi, se você bebe água, obviamente você vai ir mais vezes ao banheiro, tá bom? Mas isso acontece bastante, inclusive acontece até mesmo com idosos, tá bom? Bom, obrigado, viu? Mais uma dica, gente. Muito cuidado com bebida alcoólica. Foi o que eu falei para vocês. Às vezes, a bebida alcoólica aumenta a chance desse paciente cair, principalmente se esse paciente já é uma pessoa idosa, ok? Outra dica, cuidado com degrau. Degrau. Tem casas que tem degrau. Além de ter tapete espalhado pela casa, tem um ou mais degraus. E aí o paciente, por conta desse desnível, pode cair. Então, muita atenção, de preferência,
que esse degrau seja removido. Eu sei, nossa, professor, mas aí eu vou ter que fazer uma reforma na minha casa. Você quer que eu coloque barra de suporte ou barra de proteção, né? Você falou para eu colocar, para eu tirar, para eu remover o degrau. São só apenas recomendações que melhoram a chance, ou que melhoram o ambiente desse idoso, onde ele está inserido, e, obviamente, vai diminuir as chances dele cair. Tá? Então, essas questões voltadas a mudanças da estrutura da casa, do ambiente onde o idoso está inserido, acabam sendo fundamentais. Eu sei que pode custar caro? Pode, mas, ainda bem, existem empresas e algumas fábricas que já começaram a produzir essas barras de apoio de PVC. Então, o material mais barato, mais acessível, mais em conta para você, ou, enfim, né, ou para o seu paciente que talvez não tenha tanta condição de comprar uma barra mais cara, que vende um material mais resistente, material mais caro e tudo mais. Então, existem medidas alternativas. O CERN, o objetivo da aula hoje é mostrar a você que sim, você e eu podemos, com atitudes corretas, diminuir a chance do paciente cair, tá? Ah, professor, mas a gente não pode fazer uma mudança na estrutura da casa. Beleza, mas você pode lidar com os tapetes. Você pode lidar com essa questão da água, do idoso ficar bebendo água de noite e ter que levantar o banheiro. Você pode lidar com a questão da iluminação, com a questão da meia, do sapato com sola antiderrapante. Não adianta. Você pode promover exercícios para melhorar, para treinar o equilíbrio do paciente. Alguma coisa você pode fazer enquanto cuidadora, ou cuidador, né? Algo você pode fazer. E o legal seria que você pudesse aplicar tudo isso, mas eu entendo que, infelizmente, não é possível para todas as situações. Tá? Por isso que eu trouxe uma lista de dicas para vocês ficarem atentos. Uma outra questão muito importante também. Cuidado com piso molhado. Idosos caem. Então, assim, sei lá, o idoso mora com o neto. O neto foi, tomou banho, e aí não tem box no banheiro. Quando ele tomou banho, a água espirrou tudo no banheiro, o idoso foi fazer xixi, sei lá. O piso estava molhado, e aí o idoso deslanchou. Caiu. Piso úmido, piso molhado, piso que derrapa, né, escorregadio. Existem pisos antiderrapantes também, e aí são importantes. Então, todas essas questões auxiliam diretamente da gente conseguir proporcionar para o idoso mais segurança. A ideia aqui, né, é, de alguma forma, e lógico, da melhor forma possível, proporcionar segurança para esse paciente. Olha, eu não quero que meu paciente caia. Eu não quero que a dona Helena sofra quedas, porque eu sei que ela pode se machucar. E aí, eu não falei isso, mas vou falar para você, né? Muitas vezes, por que os idosos quebram? Professor, por que o idoso quebra osso? Eu vivo caindo aí, eu caio bastante, professor. Caio de bicicleta, caio de moto, caio de patins. Não quebro tantos ossos. O idoso, às vezes, cai e quebra. Problema de cálcio. Então, o sistema ósseo dos idosos sofreu alterações ao longo dos anos. Então, imagina, um sistema ósseo de 70 anos, 80 anos, 85, 90 ou 94 anos, como a nossa colega deu exemplo, muita coisa. Esse sistema começa a ter ou apresentar ossos mais frágeis, principalmente se esse idoso não tem uma dieta rica em cálcio. Os ossos ficam mais frágeis porque o cálcio fortalece, né? Fortifica, deixa rígido, duro o osso. Obviamente, se esse idoso não tem uma alimentação rica em cálcio, o osso fica frágil, ficando frágil, quando cai, quebra. Muitos idosos, e aí, principalmente os que têm osteoporose, tá? Que é uma doença do sistema ósseo, uma doença dos ossos. Ao espirrar, fraturam ossos. Então, espirrou, quebrou um osso, quebrou uma costela, por exemplo. Isso acontece com frequência. Problema ósseo, problema de... infelizmente, né, por conta do processo de envelhecimento, e aí você teve uma doença lá no osso da pessoa. Quem é que está mais sujeito? Eu sei que não é o objetivo da aula, mas talvez você não saiba. Principalmente mulheres.
tá? Por quê, professor? Por conta de 2 fatores, principalmente. Fator 1, mulheres tendem a ter ossos mais frágeis, mas tem mais chance de ter osteoporose, por quê? Normalmente, durante a gravidez, a mulher doa osso para o feto, para o bebê. Então, por isso que você tem mulheres que têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Por 10 gestações, essa mulher doou osso para os seus filhos. Obviamente, quando ela chegar na velhice, os seus ossos estarão bem mais frágeis, porque por 10 gestações ou mais, dependendo, ela pode ter perdido, né? Mas por 10 gestações, por exemplo, nesse caso, ela doou ossos. Outro fato muito importante, menopausa. Aí eu ia fazer uma perguntinha, mas a gente não dá tempo de fazer. Mas menopausa, diferentemente do que muita gente pensa, não é quando a mulher para de menstruar, tá? Menopausa é a última menstruação da mulher. Esse período que a mulher para de menstruar chama-se andropausa, tá? Chama-se... Mas qual que é a ideia? Isso não é o objetivo da aula. A ideia é que você entenda que toda vez que uma mulher para de menstruar, por conta disso, ela deixa de produzir alguns hormônios. Tem um hormônio muito importante, um hormônio muito importante, que é que é o estrógeno, e esse estrógeno deixa também os ossos mais fortes, mais rígidos, mais firmes. Ora, se a mulher não menstrua mais, se ela não produz mais esse hormônio que dá força para os ossos tendem a ficar mais frágeis, e aí quando essa mulher cai, ela tende a sofrer mais fraturas, enfim, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer para vocês, meninas e meninos, né? A importância da aula é a seguinte, muita atenção, muita atenção. Oi, me deixou preocupada. Oi? Já me deixou com um ponto depois de interrogação. Tá, pode falar, depois eu quero fazer só uma correção, que eu me confundi aqui. Pode falar, pode falar. Quando a gente entra numa menopausa precoce, climatério, numa estereoscopia radical, qual é algum risco desse? Perdão, você pode perguntar de novo? Eu não entendi a sua pergunta. Eu não ouvi muito bem o que falhou. Eu fiz uma cirurgia, estereoscopia radical. Uhum. Eu produzo esse hormônio? Você menstrua? Não, professor, eu fiz uma cirurgia, eu tirei ovário, trompa, útero, tirei tudo. Sim, porque é o estrógeno. Estrógeno é o hormônio que fortalece ou que dá rigidez para os ossos. Então, sim, você corre o risco. Por quê? Mas aí, gente, é importante, né? Você tem mais chance, tá? Não significa que você vai ter osteoporose, mas qual que é a recomendação? E o médico ou o pessoal que atende você talvez deveria ter falado. Uma alimentação mais rica em cálcio. Por quê? O cálcio vai ajudar a fortalecer esses ossos e aí você vai ter uma chance menor de ter problemas ósseos, tá? Então, é importante que você entenda. Não significa que você vai ter osteoporose, não é isso. Mas que você tem chance, porque você não tem mais a produção natural de estrógeno. E aí, lógico, né, gente? Tem a reposição hormonal, tem uma mudança na alimentação, tem vários itens importantes que devem ser considerados, e não só a alimentação, então tem medicamentos, né? Você consegue repor esses hormônios por meio de remédio. Tem como fazer, mas é importante que você consulte um médico e exponha e fale com ele, tá? Mas sim, com certeza você tem chance. Toda mulher que não engraçado que na família tem caso, né? De osteoporose? Sim, meu irmão é mais novo do que eu. Se ele cair, ele quebra uma perna, um pé, um dedo à toa. Por exemplo, e graças a Deus, pastor, perdão. Professor. Imagina, fica tranquila. Recebe a unção aí, pastor. Amém. 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 Então, ele é mais novo do que eu. Se ele cair, ele se quebra à toa. Problema ósseo. Então, muitas vezes, eu nunca tive problema com isso, não, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, fica atenta, considera a reeducação alimentar, né? Mas aí
um médico que vai orientar melhor você, mas é importante que você acenda essa luzinha de atenção. Tá bom? Obrigado. Deu para entender? Sim, Show? professor. Sim. Ah, beleza. Obrigado. Bom, então, obrigado, senhor. Fechar, imagina, você acha? Então, eu só gostaria de fazer uma correção. Eu usei o termo errado. Tantos termos na cabeça. Sim, menopausa é a última menstruação, e quando a mulher não mais menstrua, é climatério. Eu troquei o termo, tá? Depois eu fiquei pensando. Andropausa é quando acontece com o homem, tá? Então, climatério é o período em que a mulher não menstrua mais, tá bom? Climatério e não andropausa, como eu havia falado. Perdão, eu me confundi, certo? Bom, pontos importantes da aula. Você está sujeita a cair. Todos nós estamos sujeitos, mas idosos caem mais, ok? Pelo menos 30% dos idosos com 65 anos caem uma vez por ano. Isso pode chegar a 50% quando a gente fala de idosos com 85 anos ou mais. Medidas alternativas podem ser tomadas, mas muitas vezes a família não tem conhecimento. A família nesse sentido, tá, gente? Por favor, não me leve a mal. Nesse sentido, a família, é ignorante. Não tem informações. O nosso papel é ajudar, prestar auxílio, apoio para essa família da melhor forma possível, né, para esse paciente, e aí a gente consegue ajudar com toda certeza. Minimizem riscos, trabalhem o equilíbrio, cuidado com medicamentos, vira e mexe, é importante que esse medicamento seja reavaliado pelo médico que acompanha o paciente, para ver como está a dose, se está alta, se está baixa, se mantém, tá? Cuidado com idosos que já caíram uma vez, que podem estar com essa síndrome pós-queda, esse medo de cair. Muita atenção, esse idoso pode ficar acamado e aí você vai ter prejuízos. Trabalhem, de preferência, o equilíbrio com algumas técnicas, como eu falei, 3, eu acho, para vocês, tá? E muita atenção. Idosos caem, e a gente tem que, de alguma forma, poder ajudar. E muito cuidado com hábitos. Hábitos. Tomar muita água antes de dormir. Talvez não seja legal. Iluminem a casa. Enfim, façam tudo o que eu já disse. Eu acho que isso pode ser que ajude você. Provavelmente vai ajudar. Certo? Ah, professor, mas a dona... Só para fechar, que já deu meu horário. Só uma coisinha, um minutinho. A dona Helena não permite que eu retire... que eu tire os tapetes da casa. Ela ama tapete. Talvez, se você colocar um tapete antiderrapante, vai resolver. Então, não quero que tire os tapetes. Coloca um antiderrapante. Encontra um antiderrapante bonitinho, do jeito dela. Tá. Tem tapetes antiderrapantes de vários modelos. Tenta falar com ela, mostra para a idosa, e aí ela vai poder escolher o que ela mais quer, acho que vai fazer mais sentido, enfim, aí ela vai se sentir mais feliz. Então, o lance não é você ser chata, não é isso, mas a ideia é que você consiga, de alguma forma, contribuir positivamente para a vida desse paciente, tá bom? Então, muita atenção. Deixa eu só mostrar para você, para fechar a aula, olha que tapete lindo, antiderrapante. Só para você ver que o professor não está contando lorota. Olha aí, que coisa mais linda do mundo. Dá para ver esse tapete aqui, ó? Alguém consegue me dar um retorno, por favor? Mas eu acho que dá para ver, né? Tapetinho. Sim. Olha que lindo. Então, assim, mas ela gosta do... Ela não vai ficar sem tapete. Ela não precisa ficar sem tapete. É só você mostrar para ela, por exemplo, esse tapete aí, ela vai amar. Todo colorido. E aí tem vários modelos, ó, vocês podem ver. Enfim, né? Não é o objetivo da aula mostrar tapete. Mas a ideia é, conseguimos customizar, conseguimos agradar o paciente, oferecendo menos risco a ele, trabalhando a segurança. Tá? Então, aí tem vários números, é só vocês procurarem. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Então, se você esteve aqui, eu gostaria de agradecer. Foi muito bom poder ter a sua presença. Obrigado. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, um beijo e a gente se vê na próxima aula, tá bom? E a próxima aula a gente vai falar de alguns assuntos importantes também. Pretendo trabalhar alimentação, hidratação, segurança e conforto. Vamos ver, eu acho que eu vou trabalhar esses 4 pontos na nossa próxima terça, 17h40.
Tá bom? Um beijo. Obrigado. Boa noite para nós, professor. Fique com Deus. Tchau. Boa noite, Obrigado. pessoal. Boa noite. Boa Tchau. noite, Beijo. professor. Boa noite, meninas. Boa noite. É nóis. Tamo junto. É isso aí. Tamo junto, é nóis. Falou. Boa noite a todas. A todos. Fiquem com Deus. Boa noite.